O Livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos contém princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e por vir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Título do original francês. Le Livre des Esprits. Paris, 18 de abril de 1857. Conteúdos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Prolegom menos. Primeiro livro. As causas primárias. Capítulo 1. Deus, Deus e o infinito. Provas da existência de Deus. Atributos da divindade. Panteísmo. Capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Espírito e matéria. Propriedades da matéria. Espaço universal. Capítulo 3. Criação. Formação dos mundos. Formação dos seres vivos. Povoamento da Terra. Adão. Diversidade das raças humanas. Pluralidade dos mundos. Considerações e concordâncias bíblicas tocante à criação. Capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. A vida e a morte. Inteligência e instinto. Segundo livro. Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 1. Espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Mundo normal primitivo. Forma e ubiquidade dos espíritos. Perispírito. Diferentes ordens de espíritos. Escala espírita. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Segunda ordem. Bons espíritos. Primeira ordem. Espíritos puros. Progressão dos espíritos. Anjos e demônios. Capítulo 2. Da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação. A alma. Materialismo. Capítulo 3. Retorno da vida corpórea para a vida espiritual. A alma após a morte. Separação da alma e do corpo. Perturbação espiritual. Capítulo 4. Pluralidade das existências. A reencarnação. Justiça da reencarnação. Encarnação nos diferentes mundos. Transmigração progressiva. Sorte das crianças depois da morte. Sexos nos espíritos. Parentesco. Filiação. Parecenças físicas e morais. Ideias inatas. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Capítulo 6. Vida espírita. Espíritos errantes. Mundos transitórios. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. Escolha das provas. As relações no além-túmulo. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. Recordação da existência corpórea. Comemoração dos mortos. Funerais. Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Prelúdio da volta. União da alma e do corpo. Faculdades morais e intelectuais. Influência do organismo. Idiotismo. Loucura. A infância. Simpatia e antipatia terrenas. Esquecimento do passado. Capítulo 8. Emancipação da alma. O sono e os sonhos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Transmissão oculta do pensamento. Letargia. Catalepsia. Mortes aparentes. Sonambulismo. Êxtase. Dupla vista. Resumo teórico do sonambulismo. Do êxtase e da dupla vista. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência em nossos pensamentos pelos espíritos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Possessos. Convulsionários. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Anjos da guarda. Espíritos protetores. Familiares ou simpáticos. Pressentimentos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Os espíritos durante os combates. Pactos. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. Bênçãos e maldições. Capítulo 10. Ocupações e missões dos espíritos. Capítulo 11. Dos três reinos. Os minerais e as plantas. Os animais e o homem. Metempsicose. Terceiro livro. Das leis morais. Capítulo 1. Lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. Conhecimento da lei natural. O bem e o mal. Divisão da lei natural. Capítulo 2. Lei de adoração. Objetivo da adoração. Adoração exterior. Vida contemplativa. A prece. Politeísmo. Sacrifícios. Capítulo 3. Lei do trabalho. Necessidade do trabalho. Limite do trabalho. Repouso. Capítulo 4. Lei de reprodução. População do globo.
sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. Capítulo 5. Lei de conservação, instinto de conservação. Meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias. Mortificações. Capítulo 6. Lei de destruição, destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos destruidores, guerras, assassinato, crueldade, duelo, pena de morte. Capítulo 7. Lei de sociedade, necessidade da vida social, vida de insulamento. Voto de silêncio, laços de família. Capítulo 8. Lei do progresso, estado de natureza. Marcha do progresso, povos degenerados, civilização. Progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Capítulo 9. Lei de igualdade, igualdade natural. Desigualdade das aptidões, desigualdades sociais. Desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria. Igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Capítulo 10. Lei de liberdade, liberdade natural. Escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência. Livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro. Resumo teórico da motivação das ações humanas. Capítulo 11. Lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça e direitos naturais, direito de propriedade. Roubo, caridade e amor do próximo, amor materno e filial. Capítulo 12. Perfeição moral, as virtudes e os vícios. Paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Quarto livro, das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas, perda dos entes queridos, decepções. Ingratidão. Afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida. Suicídio. Capítulo 2. Das penas e gozos futuros, o nada. Vida futura, intuição das penas e gozos futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas, natureza das penas e gozos futuros. Penas temporais, expiação e arrependimento. Duração das penas futuras, ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório. Conclusão.